Ô, Manu, tem outro nosso colega aqui, colunista, o Igor Gadelha, que está dando mais informações sobre o Daniel Vorcari. Eu queria ler bem rapidinho parte dessa nota para também te perguntar das suas apurações sobre a nova delação do Daniel Vorcari. Na capa do Metrópolis.com de hoje, tem lá que a Polícia Federal e a defesa do Daniel Vorcari vêm travando uma guerra de versões sobre essa nova delação. Os investigadores da PF e advogados do Daniel Vorcari travam essa disputa de narrativas sobre a robustez da nova proposta da delação do Daniel Vorcari, do banqueiro dono do Banco Master, do liquidado Banco Master. Integrantes da Polícia Federal e da defesa do Daniel Vorcari travam nos bastidores uma guerra de versões sobre a nova proposta de delação premiada do banqueiro. A disputa é marcada por acusações mútuas de proteção e pessoas que poderiam ser alcançadas pela colaboração. De um lado, investigadores da PF sustentam que o novo material encaminhado pela defesa do dono do Banco Master lá na semana passada não traria elementos relevantes o suficiente para justificar a celebração de um acordo de colaboração com benefícios ao delator. PF dizendo que só vai ser bom para o Daniel Vorcari, não está sendo bom para a Polícia Federal nem para a Justiça. Há também, entre investigadores, desconfiança em relação à atuação de alguns advogados do banqueiro. A suspeita é de que integrantes da defesa de Vorcari estariam atuando para proteger algumas figuras políticas que deveriam ser citadas na delação premiada. Os advogados do Vorcari, por sua vez, rejeitam essa avaliação da PF. Nos bastidores, a defesa do banqueiro sustenta que a nova proposta de colaboração premiada traz fatos inéditos e informações que ainda não chegaram ao conhecimento da polícia e do Ministério Público. Entre as conversas reservadas, os advogados do dono do Banco Master afirmam que o material apresentado vai além de simples relatos e aponta caminhos de investigação que só poderiam ser plenamente compreendidos a partir dos esclarecimentos prestados pelo próprio banqueiro. Um resumão dessa matéria do Igor, o Manu, e a gente já tem conversado aqui contigo no Acorda Metrópolis sobre o quanto, aparentemente, pelo que já se sabe dessa nova delação, o Daniel Vorcari coloca personagens, histórias que a imprensa já descobriu. Então é o Ciro Nogueira, é o filme Dark Horse, não colocou o Cláudio Castro, o ex-governador do Rio de Janeiro, que também está sendo investigado dentro da Compliance Zero, da operação da Polícia Federal. Então, ao que parece, por enquanto, o Daniel Vorcari não conseguiu trazer esses elementos novos que a defesa diz que tem sim, que estão ali, que novidades vão aparecer importantes para a PF, principalmente. Mas o Igor coloca que a PF está bastante descontente, e essa é a movimentação que a gente já vinha acompanhando mesmo nos últimos dias, né? Porque surge a questão da nova delação premiada na semana passada e realmente ela não cresce, o Manu. Nath, tem que ser bom para todos os lados, né? Tem que trazer novos elementos. A PF já rejeitou uma vez essa proposta de delação, né? Lá atrás a gente tinha feito aí um passo a passo, né? De como tinha sido essa delação. O Daniel Vorcari entregou um primeiro documento, a Polícia Federal e o Ministério Público disseram, olha, está incompleto, a gente precisa que você traga mais elementos, aqui não é o suficiente, não avança em nada nas investigações. Daniel Vorcari apresentou ainda com a defesa antiga dele, né, que o representava, com o Dr. Juca, e também o advogado Sérgio Leonardo apresentou anexos dessa defesa, e nesses anexos, a PF falou, olha, não, realmente não tem nada de novo, não contribui, a gente rejeita por enquanto, não vamos mais analisar. O Ministério Público falou, não, a gente mantém, vamos continuar aqui recebendo as informações e tal. O doutor Juca saiu da defesa de Daniel Vorcari, o doutor Sérgio Leonardo se manteve aí nas negociações, e a PF decidiu retomar, né? Daniel Vorcari entregou outro documento, né, com aí mais informações nessa delação premiada, com mais informações sobre personagens aí que podem ter participado dessa fraude aí no sistema financeiro nacional, e a PF e o Ministério Público se propuseram a analisar novamente. Porém, o que a gente percebeu até agora, e a PF, por essa matéria que o nosso colunista Igor Gadelha traz, é que, novamente,
tem elementos ali na delação que já estão dentro das investigações, que já foram trazidas, né, aí pelo que foi encontrado em celulares, pelas quebras de sigilo, pelas operações, os materiais apreendidos. Então, tudo isso já traz ali diversas informações de conexões de Daniel Porcaro, como o Magno estava dizendo, apresentando ali, Daniel Porcaro fez amizade com todo mundo, né? E eu falo com os meus amigos, às vezes, né? Uma amizade ali totalmente baseada no dinheiro, né? No interesse. Então, assim, bilhões e bilhões de reais escorrendo aí, né? Escoando pelos ralos do poder. Ele fez amizade com a direita, com a esquerda, com o político, com ministro, com advogado, ele era amigo de todo mundo. Então, essas relações aí com Daniel Porcaro, inclusive entregando projetos de lei para um senador poder fazer mudança, uma emenda constitucional, né? E ali isso sendo apresentado no Congresso Nacional, os elementos probatórios trazidos pela Polícia Federal, eles são muito fortes. E eles têm ali tanto as conversas, porque as conversas poderiam ser ali ilações, né? Ah, estou conversando aqui com um amigo, vou contar vantagem e tal. Mas as conversas, além das conversas, também se tem prova, porque tem a sequência dos fatos. Se a gente for falar, por exemplo, desse caso do senador Ciro Nogueira, tem a sequência das conversas, olha, vamos ali entregar um documento, um envelope na casa do Ciro Nogueira, não deixa ninguém saber que é a gente que está entregando. E, em seguida, tem o senador apresentando esse projeto no Senado Federal aí para poder ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, tem uma sequência de ações e de comprovações nas investigações. As investigações são muito robustas. Então, para que a PF decida novamente, né, para que a PF decida aceitar essa delação, Daniel Porcaro tem que trazer novos elementos. Não adianta ele trazer o que já veio à tona. Ele trouxe agora nesse novo documento entregue à PF e à PGR, ali conversa sobre essa questão do financiamento do Dark Horse. Mas ele trouxe isso depois que o Intercept já tinha revelado, que já tinha os áudios, que já tinha ali para onde o dinheiro tinha ido, quanto tinha sido pago, já tinha todo o caminho do dinheiro. Então, assim, o que ele trouxe de novo? Né? A PF e o Ministério Público vamos analisar isso. O que isso está contribuindo? Porque a colaboração premiada, Nath, ela vai trazer benefícios para o Daniel Porcaro, né? Se ela for fechada. E esses benefícios vão ser aí, redução da pena, ele vai poder deixar a cadeia, vamos supor, ali, a depender do acordo. E para a PF? E para as investigações? O que ele está trazendo de novo? Porque uma delação, ela tem que trazer ali indícios, né, do que aconteceu, que possam ser comprovados, inclusive. Não é só você falar por falar. Você precisa trazer ali elementos que a polícia possa ir atrás. A gente acompanhou isso muito de perto na delação do Mauro Cid, no caso ali de Jair Bolsonaro. Mauro Cid fez ali, acho que prestou 8 ou 9 depoimentos para poder falar de sua delação, porque tinham elementos inconsistentes. Então, ele teve que ali se explicar várias vezes, mas ele apontou o que poderia ser achado, né? Ele apontou ali pagamentos feitos, ele apontou reuniões, ele apontou nomes, ele apontou ali, inclusive, integrantes, né, das Forças Armadas que teria, né, no caso aqui no singular, que teria topado, falado, olha, presidente, estamos on aqui para poder ir lá e aplicar a GLO, né, que era o que eles falavam. Então, assim, uma delação premiada, ela precisa contribuir. Se ela não contribui, aí a Polícia Federal, o Ministério Público tendem a rejeitar, porque para eles não é útil. A questão do dinheiro pode contar, Nath, ali se dentro da delação houver um acordo ali que Daniel Porcaro vai devolver aí 60 bilhões, 40 bilhões, bilhões, né, essas quantias aí que a gente viu sendo perdidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, isso pode ser um elemento de negociação. Mas é muito difícil que a Polícia Federal avance nessa colaboração, nesse acordo, se Daniel Porcaro não
entregar, não trouxer mesmo elementos que cheguem a ir além do que as investigações já mostraram. Magda, a gente já está super apertado no horário, mas quero ouvir a sua última palavra em relação a isso também, sobre a não delação ou a delação premiada do Daniel Vorcaro, que pode vir, inclusive, durante o período da Copa, né? Tem isso, a Copa vai começar quinta-feira e depois da Copa já é campanha aqui no Brasil. Enfim, o brasileiro sempre vivendo fortes emoções. A polícia devia deixar esse aviso com a defesa de Daniel Vorcaro, ou trazem essa delação até sexta-feira e depois disso já encerrou. Mas o desafio é esse que a Manuela estava trazendo. O Daniel Vorcaro não tem que trazer histórias, ele não tem que trazer denúncias, ele tem que trazer denúncias que a Polícia Federal não saberia de outras formas, e a Polícia Federal tem amplo acesso aos celulares de Daniel Vorcaro, então há muita informação que a polícia já sabe, e também tem que provar o que ele diz. Até o momento, o que aconteceu e que levou à rejeição daquela primeira proposta de delação do Daniel Vorcaro é que Vorcaro estava entregando menos do que a polícia já sabia. O caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, talvez seja o mais emblemático. Rio Previdência, sob o comando do governador, foi um dos grandes investidores do Banco Master, colocou muito dinheiro nos títulos do Banco Master, e Cláudio Castro nem aparecia naquela primeira proposta de delação de Daniel Vorcaro. Então, a gente vai ficar esperando para que Daniel Vorcaro ofereça coisas com provas que a polícia ainda não sabe. Enquanto ele não abrir o jogo e trazer material que a polícia julgue útil, vai ser muito difícil para Daniel Vorcaro conseguir, ao mesmo tempo, fazer um acordo de delação e proteger alguns dos seus aliados com essas propostas de delação que escondem muitas coisas que a polícia quer saber. Perfeito. Magno Cal, cientista político, que esteve com a gente aqui para falar sobre todos esses assuntos importantes, e a Manuela Alcântara, nossa colunista aqui de judiciário. Obrigada, viu, aos dois. Obrigada, Nath. Valeu. A gente volta às